Olá! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma das habilidades preditoras mais importantes e também uma das mais famosas do processo de alfabetização. Sim, nós estamos falando da consciência fonológica. E tu pode estar te perguntando por que a consciência fonológica é considerada uma habilidade preditora se ela é trabalhada também no primeiro ano. O que acontece? No primeiro ano, a gente tem o ensino explícito e sistematizado dessa habilidade para consolidar ela e então ajudar a criança a conseguir a decodificar e a codificar as primeiras palavras. Mas quando a gente está falando do contexto da educação infantil, o ensino, como a gente já viu lá no vídeo sobre conhecimento alfabético, ele deve ser lúdico. E como trabalhar a consciência fonológica de forma lúdica é algo que a gente vai aprender ao longo do vídeo de hoje. Mas, primeiramente, é importante que a gente conceitue o que é consciência fonológica. E eu trouxe duas definições que são parecidas e que se conversam muito. A primeira definição é que a consciência fonológica ela pode ser considerada como uma reflexão intencional da linguagem, ou seja, uma metalinguagem. Então, no momento em que a criança pensa sobre a linguagem com relação ao seu som, ela está fazendo uma metalinguagem. E por mais que queiram brigar com essas questões, dizendo que elas não devem ser trabalhadas na educação infantil, a própria BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, lá no documento, na parte do documento que fala sobre a educação infantil, aponta no campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação de que é necessário pensar sobre a linguagem. E quando a gente fala em pensar sobre a linguagem, a gente também está falando de consciência fonológica. Ou seja, consciência fonológica é pensar sobre a linguagem, é pensar sobre os sons da linguagem, sobre como as palavras podem ser segmentadas em unidades menores e assim por diante, tá? Então, essa é uma definição que a gente pode entender de consciência fonológica, uma metalinguagem, uma reflexão sobre a linguagem falada, sobre os sons da linguagem. E uma outra definição aí um pouco mais tradicional é de que a consciência fonológica está relacionada com a capacidade de reconhecer e manipular, e esse manipular é muito importante para a gente diferenciar a consciência fonológica lá do conhecimento alfabético. Então, é a capacidade de reconhecer e manipular os sons da fala, percebendo que as palavras são constituídas por unidades menores, que são as sílabas, e que as sílabas são constituídas por grafemas, que são as letras, e que representam os fonemas. Então, aí uma definição um pouco mais tradicional da consciência fonológica. E aí, quando a gente fala no manipular, o que é um manipular? Isolar, então, isolar fonemas, isolar grafemas, segmentar palavras, segmentar sílabas, adicionar, quando eu coloco uma letra, quando eu coloco uma sílaba numa palavra, o que acontece? Excluir, né, quando eu tiro uma sílaba de uma palavra, em que outra palavra ela se transforma? Quando eu tiro uma letra, em que outra palavra ela se transforma? Substituir, né? Se eu troco uma sílaba inicial de uma palavra, que outra palavra se forma a partir dessa troca, certo? Então, isso é manipular. Bom, agora a gente deve de pensar, a gente já tem as definições que se conversam, elas não são excludentes entre si, tá? A gente pode fazer com que elas se conversem.
A partir dessa reflexão intencional, dessa metalinguagem, eu consigo reconhecer e manipular os sons da fala. E aí a gente vai para uma outra instância, que são os tipos de consciência fonológica. Sim, nós temos 3 tipos de consciência fonológica. Isso é uma coisa que a gente dificilmente aprende. Na verdade, tudo aqui, né, nesse vídeo sobre consciência fonológica é uma coisa que não nos é ensinada nos cursos de graduação e de pós-graduação. Bom, a consciência fonêmica, pessoal, ela é um dos tipos mais importantes e também é a mais difícil de ser aprendida. Por quê? Porque ela se refere à capacidade de manipulação dos sons individuais das letras. Então, o que acontece? São aqueles sons das letras, das consoantes, que são os mais difíceis da gente conseguir isolar, perceber e manipular. Então, é muito difícil para a criança que está ali na educação infantil, no primeiro ano, conseguir, no momento em que ela fala uma palavra, perceber e manipular o som do B, por exemplo. O B é uma letra que tem um som muito difícil de ser segmentado, tá? Então, a consciência fonêmica é a capacidade de identificar e manipular os sons dos fonemas de forma isolada, relacionando-a com as letras, com os grafemas, certo? Ela é super essencial para o processo de decodificação. Depois a gente vai ver melhor isso. Consciência silábica, super importante trabalhar na educação infantil. É a capacidade de segmentar as palavras em sílabas e perceber a existência desses pedacinhos, dessas unidades menores que formam as palavras. E uma maneira bem bacana da gente trabalhar a consciência silábica, eu vou trazer até o final do vídeo. E por último, a consciência sintática, que é a capacidade de perceber uma palavra e dentro de uma frase conseguir ordenar essas palavras e até quantificar quantas palavras eu falei em uma determinada frase. Também é um tipo de consciência bastante interessante da gente trabalhar de forma oral com as crianças. Bom, seguindo. Bom, por que a gente fala tanto de consciência fonológica hoje em dia, né? O pessoal gosta de dizer que a consciência fonológica tá na moda. Por que isso acontece? Bom, primeiro de tudo, ela não tá na moda, tá? Existem diversos estudos que mostram a importância da consciência fonológica, tá? E esses estudos, eles têm revelado o quê? Que existem 2 grandes estruturas cerebrais que se modificam quando a criança aprende a ler. Bom, a gente sabe que as crianças têm uma capacidade de neuroplasticidade muito grande e que os circuitos neuronais responsáveis pela escrita, pela alfabetização, pela aprendizagem da leitura e da escrita, eles não são inatos, ou seja, eles não nascem com a criança. O que acontece é uma reciclagem de outras partes do cérebro, né, na verdade, de partes do cérebro responsáveis por outras coisas, que através dessa reciclagem conseguem se moldar, conseguem se modificar e fazer com que a criança seja capaz de aprender a ler e a escrever. Uma dessas áreas é a área do processamento visual. E essa área do processamento visual, a gente já falou lá na aula sobre a habilidade de conhecimento alfabético. Então, quem não viu esse vídeo pode voltar, né? Pode procurar aí o vídeo sobre a habilidade de conhecimento alfabético, que a gente fala um pouco disso nesse vídeo. E a outra área é a área de processamento da linguagem oral, que está relacionada à fala e à escuta. Bom, sobre a consciência fonêmica, a gente já sabe o que é, né? Então, o que seria, o que está dentro desse contexto do processamento visual da criança, tá? Bom, a gente tem um termo
que se utiliza dentro desse campo, que é a amplitude visoatencional. O que é a amplitude visoatencional? Ela está relacionada lá com a área do processamento visual. Ela é definida como a capacidade de processar simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, diferentes elementos visuais. E aí a gente pode pensar, por exemplo, em letras e números, tá? Através de uma única fixação do olhar dentro de um conjunto de outros elementos. Então, por exemplo, quando a criança tem uma palavra e ela precisa focar letra por letra, sílaba por sílaba. Ou seja, ou então quando ela tem uma sequência de números e ela precisa achar um número, um determinado número, tá? Isso é a amplitude visoatencional, é o direcionamento do olhar para que dentro de um contexto maior a criança consiga processar esses diferentes elementos visuais, tá? E aí a gente tem aqui uma relação muito forte com as crianças do primeiro ano do ensino fundamental. Por quê? Existe uma pesquisa, tá, que foi realizada na rede básica na rede básica de ensino da cidade de São Paulo, com os estudantes de primeiro, terceiro e quinto ano do ensino fundamental, que mostrou uma relação muito clara entre a aprendizagem da leitura e da escrita e a amplitude visoatencional juntamente com a consciência fonológica. E entre esses três grupos, do primeiro, do terceiro e do quinto ano, os alunos do primeiro ano foram aqueles que demonstraram esse tipo de relação muito mais forte, tá? Foram os alunos que se utilizaram muito mais da amplitude visoatencional e da consciência fonêmica. E isso tem uma explicação. A explicação é porque esses alunos se utilizam, dentro do contexto do primeiro ano, a estratégia de leitura que essas crianças utilizam é a decodificação, né? É o primeiro passo ali para começar a ler. Então, o que essas crianças fazem? Elas precisam focar o olhar em letra por letra, sílaba por sílaba, né? Pedacinho por pedacinho da palavra, e com o auxílio ali da consciência fonêmica para fazer essa relação entre a forma visual da letra e o seu som, juntamente com o conhecimento alfabético. Por que não é tão forte assim nas crianças de terceiro e quinto ano? Porque elas já passaram por outros processos de estratégias de leitura. Elas já têm, por exemplo, uma fluência leitora mais desenvolvida. Os alunos do quinto ano é esperado que eles já leiam de forma mais global e que eles já estejam desenvolvendo a sua compreensão leitora. Mas as crianças do primeiro ano, elas precisam ler por decodificação e aí elas se utilizam dessas duas estruturas, certo? Então, seguindo, pensando no fato, né, de que essas crianças elas utilizam no primeiro ano muito a questão da consciência fonêmica e da amplitude visoatencional, né? Elas leem por decodificação. A gente pode entender por que dentro do contexto da educação infantil, principalmente no final da educação infantil, a consciência fonológica é tão importante, né? Porque a gente precisa preparar essas crianças para que elas cheguem prontas para consolidar a habilidade de consciência fonológica, mas já conseguindo perceber que as palavras são compostas por sílabas, que as sílabas são compostas por letras, que dentro de uma frase a gente tem diversas palavras, que as letras não são só letras com seus nomes, mas que elas têm os seus sons. E aí, pensando nisso, né, no conceito, nos tipos de consciência fonológica, no comportamento cognitivo, né, do cérebro como um todo, entendendo a importância, a gente se pergunta, então,
como trabalhar a consciência fonológica dentro do contexto da educação infantil. Lembrando que dentro do contexto da educação infantil, a consciência fonológica e todas as outras habilidades preditoras devem ser trabalhadas de maneira lúdica, tá? E aí eu separei aqui algumas sugestões que eu vou falar um pouquinho. A primeira, rimas e aliterações. Isso é uma das primeiras coisas que a gente escuta quando a gente diz que a gente quer trabalhar consciência fonológica. Ah, trabalha com rima e trabalha com aliteração. Lembrando, o que é rima, pessoal? Tá? Às vezes as pessoas sabem o que é, mas elas têm dificuldade de conceituar, né? De utilizar as palavras para conceituar. A rima se refere a uma similaridade dos sons no final das palavras. Então, aquele som final é parecido, tá? E a literação é a similaridade dos sons do início das palavras. E aí, como é que a gente pode trabalhar? Com jogos específicos, trio de rimas, sorveteria de rimas ou outras estratégias mais simples, como, por exemplo, pedir para a criança dizer uma outra palavra que inicie com o mesmo som da qual tu falou anteriormente. Ou fazer um banco de palavras com vocábulos que iniciem com o mesmo som do nome das crianças ou de alguma outra palavra que fez parte daquele contexto da aula. Outra dica, segmentação oral das palavras em sílabas. Eu havia dito que a gente ia falar sobre isso. E aí aqui é importante que a gente saiba que no contexto da educação infantil a gente nem precisa utilizar a palavra sílaba, tá? O objetivo é fazer com que as crianças percebam que as palavras são formadas por pedacinhos menores que a gente fala junto. E perceber e conseguir fazer essa segmentação é muito importante, muito mais do que a criança saber o que é uma sílaba. E aí tem algumas estratégias, por exemplo, levantar o dedo para cada pedacinho que fala, bater palma, bater os pés no chão, a cada vez que abre a boca para falar a palavra. E essa questão, né, abrir a boca para falar a palavra, quantas vezes a gente abre a boca para falar determinada palavra, é importante, quando a gente fala assim, a gente ter noção de adaptar o nosso vocabulário para a criança. Então, não adianta perguntar para a criança que nunca fez isso quantos pedaços tem uma palavra, mas utilizar de uma boa estratégia para que ela mesma consiga, no momento em que ela está falando aquela palavra, falar ela pausadamente e fazer um movimento com os dedos, com as mãos, para que ela perceba quantas vezes ela abre a boca, quantos pedacinhos tem aquela palavra, né? E uma coisa muito legal de fazer nesse momento é focar nos movimentos fonoarticulatórios, que é essencial para o desenvolvimento da consciência fonológica. Inclusive, um espelhinho, né? Geralmente as salas de educação infantil, pelo menos aqui no sul do Brasil, é muito comum as salas de educação infantil terem espelhos. Então, fazer as crianças irem na frente do espelho e falar e pedir para prestarem atenção no movimento da boca. Músicas e versos, né, com rimas, são ótimas estratégias para as crianças desenvolverem a percepção dos sons. Desafios com rimas, pedirem para as crianças falarem uma palavra que rima com a outra, vai ajudar a desenvolver a habilidade, né, a habilidade aí principal da consciência fonológica, que é manipular esses sons. Combinação de sons para formar palavras novas e pseudopalavras. Então, é aquilo, combinar diferentes sílabas para formar palavras e pseudopalavras. O que é pseudopalavras? São combinações de letras e de sílabas que a gente consegue pronunciar tranquilamente, mas que elas não formam nenhuma palavra com significado. Isso é muito importante para a criança, inclusive a gente tem vários testes de avaliação de fluência oral e de consciência fonológica que promovem a leitura de pseudopalavras, porque a gente consegue perceber se a criança está conseguindo decodificar ou não, né? Então, isso é uma brincadeira, assim, que eles gostam. Formam uma palavra e formam uma pseudopalavra. E aí pergunta para eles se eles conhecem aquela palavra ou não, se aquilo é uma palavra ou não é uma palavra. Tudo isso é uma metalinguagem também.
E jogos, né? Jogos de quebra-cabeça, jogos da memória, jogos de dominó, todos com essas temáticas fazem com que a carga emocional na aprendizagem seja alta, seja grande e que a criança consiga consolidar esse aprendizado, tá? Então, pessoal, essas são as minhas dicas. Eu espero ter contribuído, né, um pouquinho com a aquisição de conhecimento de vocês. Eu quero deixar claro que isso aqui é um tipo de aula, um tipo de conhecimento que muitas vezes não é passado nos cursos de graduação, de pós-graduação. Então, se tu conhece alguém que está fazendo curso de pedagogia ou especialização na área de educação, compartilha o vídeo, não esquece de curtir, de comentar também. E muito obrigada e até a próxima.